Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Code. Introdução ao método Bairros para levantar as curvas, parte 1. Vamos lá? Um dos grandes desafios para o professor de eletrônica e para os alunos é analisar circuitos usando as curvas de Bode, principalmente os filtros, como aqueles do controle de tom, filtros na saída dos amplificadores classe D, filtros nas caixas de som, nos transformadores dos inversores, filtros como o da figura, enviado pelo seguidor José Tavares. As curvas de Bode mostram de forma clara a relação entre o ganho de um circuito em função da frequência, como na figura, onde fica bem claro que esse circuito é um passo abaixo e a frequência de corte está sintonizada em 1 kHz. Como construir esse tipo de gráfico é o que eu vou mostrar nesse tutorial. E se você já tentou aprender e teve dificuldade, eu entendo. É realmente um tópico difícil, mas depois de muitas tentativas, cheguei no método que eu vou mostrar nesse tutorial. Um método diferente que eu vou chamar de o método do professor Bairros para levantar as curvas de Bode. Um método rápido, leve e rasteiro, e que começa pelo fim. Isso mesmo. Eu vou começar mostrando os modelos dos polos e zeros sem falar muito da teoria do gráfico de Bode. Mas claro que a essência eu tenho que mostrar, apesar do essencial ser invisível aos olhos. O primeiro detalhe é que o gráfico mostra o ganho de tensão em decibel. O ganho de tensão é a relação entre a tensão de saída pela tensão de entrada, como você já está careca de saber. No circuito da figura, o ganho é de 100. O que o Sr. Bode fez foi escrever o ganho em decibel, como mostra a figura, e isso simplifica muito o desenho do gráfico, por incrível que pareça. Você já vai ver. No circuito da figura, o ganho de 100, escrito em decibel, é igual a 40 dB. Mas não se preocupe com o logaritmo por enquanto. Conforme ele for aparecendo, eu vou mostrando como calcular. Como eu disse, vou começar pelo fim. Então vou mostrar o que é um polo. Um polo é quando na equação do ganho aparecer no denominador a parcela entre parênteses, como na figura. Essa parcela é chamada de polo. Ao levantar a equação do circuito, você terá que montar a equação final nesse padrão. Deverá aparecer o 1, mais a parte imaginária j, vezes a velocidade angular w, vezes a constante de tempo do circuito. Aqui estou usando a velocidade angular para simplificar a equação. A velocidade angular é aquele 2πf que aparece nas equações das impedâncias dos capacitores e indutores. O f é a frequência. Então, usar a velocidade angular é uma forma diferente de escrever a frequência. Economiza letras, eu não preciso escrever o 2π na equação. O termo que parece a letra T é a constante de tempo e depende do circuito, depende dos capacitores, indutores e resistências que estão sendo usadas no circuito. Você já viu isso antes, no circuito RC da figura? Você lembra o que determina a constante de tempo desse circuito? Isso mesmo, a constante de tempo é RC. Agora vou mostrar para você como desenhar o gráfico do polo. É muito simples. A primeira novidade é que a escala do gráfico é logarítmica. Claro, se o ganho é calculado em decibel, que tem o logaritmo na equação, então o gráfico é logarítmico, como mostra a figura. E mais, o logaritmo na base 10, o mais fácil de todos. Quando a base não é escrita no logaritmo, então ele é base 10. Por exemplo, no logaritmo em laranja da figura, a base é 2. Olha o 2 ali na base da palavrinha log. No caso do polo, a equação fica como na figura. No lugar do ganho VO sobre VI, escrevemos o termo do polo. Muito simples. E agora eu vou mostrar o padrão do gráfico do polo. É esse da figura. Nessa primeira parte, eu não vou mostrar como chegar nesse gráfico. Mais tarde eu mostro. Depois que você estiver usando o gráfico. Depois que você ver como é simples usar o gráfico. Afinal, esse é o método de trás para frente. Sim, é o nosso conhecido passo abaixo. Veja agora os detalhes do gráfico. Primeiro, esse ponto de quebra. Essa quebra no gráfico vai ocorrer exatamente no ponto onde o valor da frequência angular WC é igual à frequência de corte. Então eu vou escrever lá na base o WC. E você já sabe, vale 2πf. Esse C é de corte. Nas frequências abaixo da frequência de corte, o ganho em dB é zero. Mas cuidado, é ganho em dB.
O ganho dB igual a zero significa que a tensão que entra é igual à tensão que sai. Já veremos no exemplo. Nas frequências acima da frequência de corte, o ganho vai caindo. Isso é, o sinal vai sendo atenuado. E mais, vai caindo num compasso preciso, 20 dB por década. Isso é, cada vez que a frequência for multiplicada por 10, o ganho cai 20 dB. Veja na figura o ponto em que a frequência do sinal de entrada vale 10 vezes a frequência de corte. Se eu olhar o ponto com a frequência 10 vezes acima, isso é, 100 vezes a frequência de corte, o ganho caiu para menos 40 dB, mantendo o ritmo de 20 dB por década. Então, essa é uma das principais características desse tipo de gráfico. Depois da frequência de corte, é gerada uma reta com a inclinação de menos 20 dB por década. Você vai ouvir falar muito isso nos filtros. Agora você já sabe o porquê. É o padrão do polo. Aqui vou abrir um parêntese. Na verdade, no ponto da frequência de corte, o ganho é menos 3 dB. Mas o gráfico padrão desconsidera esse pequeno errinho e considera que o ganho é zero até o ponto de quebra. Se fica mais fácil desenhar o gráfico assim, não vamos reclamar, não é mesmo? E pronto! Isso é tudo sobre o polo. Não podia ser mais simples. Agora vou falar o padrão para o zero. Veja a equação do zero. Nesse caso, o termo fica posicionado no numerador da equação do ganho. Vamos ver o que isso significa? Veja agora como fica o gráfico. É o inverso do polo. Muito fácil. A quebra se dá na frequência de corte, exatamente como no polo. Abaixo da frequência de corte, o ganho é zero, igualzinho ao polo. Acima da frequência de corte, há um reforço. Então, esse gráfico se parece com um filtro passa alto. E note que a inclinação é de mais 20 dB por década, similar à inclinação do polo. Mas no polo o gráfico desce, e no zero o gráfico sobe. Então, não tem segredo. E pronto! Isso é tudo sobre o zero. Não podia ser mais simples. Agora vou mostrar 3 casos bem particulares, mas muito simples. O primeiro é o polo na origem. Veja na figura. Veja a equação do ganho. É muito simples. É um polo sem a parte real. No gráfico, a curva cruza o 0 dB, bem na frequência de corte. Mas, abaixo da frequência de corte, o ganho não se mantém em zero, mas continua com a inclinação de menos 20 dB. No polo na origem, o gráfico desce sempre. E acima da frequência de corte, não muda nada. A curva continua caindo 20 dB por década. E isso é tudo sobre o polo na origem. Se tem um polo na origem, então tem um zero na origem. Veja o gráfico e a equação. Veja a equação do zero na origem. Não tem a parte real e está no numerador, o inverso do polo. Veja a reta, é o inverso do polo. E a reta também passa por zero, bem na frequência de corte. E a reta tem uma inclinação de mais 20 dB, antes e depois da frequência de corte. A reta sobe sempre. E pronto, isso é tudo para o zero na origem. E agora o último caso particular, a constante. Veja, só tem uma parte real na equação. Não podia ser mais simples. Então, o gráfico vai ser uma reta. Não vai ter a frequência de corte. Não tem o W na equação. Mas você vai ter que calcular o valor. Você terá que calcular 20 logaritmo da constante K, que é um ganho ou uma atenuação constante do circuito. Por exemplo, para o valor de meio para a constante K, isso é, a tensão de saída vai ser igual à metade do valor da tensão de entrada em todas as frequências. Para determinar o ganho dB, onde a reta vai estar no gráfico, você deverá usar uma calculadora e calcular o logaritmo de meio na base 10. Alguns escrevem como log de meio. Calculando dá menos 0,3010. O sinal negativo indica uma atenuação. O sinal vai sair menor do que entrou. Para saber o valor em dB, tem que multiplicar por 20. Isso dá menos 6 dB. Por isso a curva está desenhada menos 6 dB. Pronto! Isso é tudo sobre a constante. Note que eu falei o tempo todo da frequência de corte. É o ponto-chave para o desenho das curvas de Bode.
Mas como calcular o ponto onde a velocidade angular é igual à frequência de corte? Veja o exemplo do polo da figura. A velocidade angular na frequência de corte, WC, é calculada fazendo com que o módulo da parte imaginária do polo seja igual a 1. Essa é uma regra. Você deverá segui-la. Mais tarde eu mostro o porquê dessa regra. Para que a parte imaginária seja 1, o valor da velocidade angular WC na frequência de corte deve ser igual a 1 sobre a constante de tempo. E essa é a regra para determinar a velocidade angular na frequência de corte. Na prática, nós queremos saber a frequência de corte. Isolando a frequência, você chega na equação da figura, que eu tenho certeza que você já viu em algum lugar por aí, nesse mundão da eletrônica. Para o zero, a regra é exatamente a mesma. Pronto! Isso é tudo sobre as curvas de Bode. Agora é só praticar. Vamos lá? Agora vamos à melhor parte, a prática. Você vai ver o método funcionando e vai cair para trás de tão simples. Vou começar pelo circuito da figura, um conhecido circuito RC. A questão é, desenhe o gráfico de Bode para esse circuito. Para levantar o gráfico de Bode, eu vou precisar determinar o ganho, que é a tensão de saída em relação à tensão de entrada. Levantar a curva de Bode ou o gráfico de Bode deve passar sempre pela análise do circuito em AC. Para analisar em AC, você deve passar o circuito para o plano das impedâncias, como você sempre fez. O capacitor fica igual a 1 sobre J2πfc. Para simplificar as letrinhas, vou escrever a velocidade angular W no lugar do 2πf. Fica mais simples, você não acha? Agora, é só usar o divisor de tensão para determinar a tensão de saída em função da tensão de entrada. A tensão de saída é igual à tensão de entrada multiplicada pela impedância em paralelo com a saída. Tudo isso dividido pela soma das impedâncias. A impedância em paralelo com a saída é o capacitor. Pronto! O circuito está analisado, mas agora é preciso simplificar ao máximo para gerar os termos polos e zeros. Então, não vai ser o desenho da curva de Bode o maior problema, e sim a análise do circuito AC. E para isso, só uma solução: praticar. Primeiro eu vou separar a tensão da entrada VI e colocar sobre a tensão VO. Essa é a equação do ganho. Você sempre vai fazer isso. Nesse circuito, vou escrever o numerador multiplicando o denominador invertido. Divisão de fração simples. Inverter o denominador é fazer igual a 1 sobre o termo entre parênteses. Agora é só passar o JWC1 para dentro dos parênteses. Veja como apareceu uma simplificação mágica. E pronto! Aí está a equação com o polo e tudo mais. Que coisa fantástica essa matemática! Essa é a solução desse circuito. Agora é só determinar a velocidade angular WC na frequência de corte. E a frequência de corte, veja na figura. Vou desenhar a curva de Bode. Veja que simples, é só usar o padrão. Nesse caso, só tem um polo na velocidade angular igual a 1 sobre C1 R1. Então, a frequência de corte vai ser 1 sobre 2πC1 R1. Tenho certeza que você já tinha visto isso antes. Esse é um filtro passa-baixo RC, um dos mais conhecidos. Agora vou simplesmente inverter o capacitor e a resistência. Será que vai mudar muito o gráfico? Para solucionar, primeiro você deve passar para o plano das impedâncias. Agora é só usar o divisor de tensão como foi feito antes. Na maioria dos casos, vai ser esse o mecanismo para analisar esse tipo de circuito. A impedância em paralelo com a saída agora é a resistência. Antes de continuar, já vou escrever a equação do ganho. Veja como os passos vão se repetindo. Agora vou somar as frações do denominador. O mínimo múltiplo comum é JWC1. E multiplicado na primeira parcela, fica como na figura. A segunda parcela fica igual a 1. Lembra da soma de frações? Agora é o produto de frações. O numerador R1 multiplicado pelo denominador invertido. Ao inverter, o JWC1 passa para cima. Agora é só fazer o produto. E pronto! Chegamos à equação final. Você consegue identificar os polos e zeros?
tem um polo com a velocidade angular na frequência de corte igual a 1 sobre R1C1, igual ao polo do circuito anterior. E tem um zero na origem, com velocidade angular na frequência de corte igual a 1 sobre R1C1, a mesma do polo. Agora você vai ver a mágica acontecer. Vou desenhar os dois gráficos. Primeiro o polo em vermelho, na frequência de corte com velocidade angular igual a 1 sobre C1R1. Agora vou desenhar o gráfico padrão em verde para o zero na origem. Lembra? A curva inclinada que sobe sempre e passa por zero exatamente na velocidade angular da frequência de corte, que é a mesma do polo. A inclinação mais 20 dB. É só usar os modelinhos. Agora a mágica final. A resposta final do circuito é simplesmente a soma dos dois gráficos ponto a ponto. Então, para as frequências antes da frequência de corte, o gráfico do polo em vermelho não soma nada. É zero o tempo todo. Então, só o gráfico verde do zero na origem é que vai influir no resultado. Por exemplo, bem no início tem o valor zero do polo, menos 20 dB do zero e pronto. A soma dá menos 20 dB. Veja um milagre acontecendo acima da frequência de corte. Agora o polo desce menos 20 dB por década, mas o zero puxa a curva para cima no mesmo ritmo. Resultado é zero. Então a solução é muito simples de computar. É só somar os polos e zeros das curvas. Nesse circuito abaixo da frequência de corte, o sinal de saída é atenuado e acima se mantém firme. Esse é um filtro passa alto. E agora, depois de 200 anos, eu vou responder ao seguidor José Tavares. Vou mostrar a análise e levantar a curva de transferência do circuito sugerido por ele, o circuito da figura. Você já sabe o primeiro passo, passar para o plano das impedâncias. Eu preciso dos J's para os zeros e polos das equações. A solução é similar. Já vou adiantando e vou escrever a equação em função de VO sobre VI, o ganho de tensão. Vou usar novamente o divisor de tensão, mas cuidado! A impedância em paralelo com a saída agora é a soma de R2 com C1. No denominador, a soma de R1 com a impedância em paralelo, simples assim. Agora é matemática, e pode ter mais de uma forma de resolver. Eu vou primeiro somar a fração do numerador. Já fizemos isso antes. Viu como as operações vão se repetindo? Então tem que praticar. Vou fazer o mesmo no denominador. O mínimo múltiplo comum vai multiplicar R1 mais R2, por isso ficou entre parênteses. Agora a divisão de frações. O numerador multiplicando o denominador invertido. Tudo se repetindo. Divisão de frações lá do primário. Vocês conseguem ver a simplificação ali? Sim, o JWC1 na primeira fração simplifica com o JWC1 da segunda fração. E pronto, a mágica aconteceu. Temos uma equação bem do jeitinho que precisamos para desenhar a curva de Bode. Você até já está identificando os polos e zeros. Pronto, essa é a solução do circuito. Uma equação com um polo e um zero. A velocidade angular na frequência de corte do polo é dada por 1 sobre C1 que multiplica R1 mais R2. Viu como a constante de tempo pode ser bem diferente? Vai depender só do circuito. Já a velocidade angular na frequência de corte do zero é igual a 1 sobre C1 vezes R2, mais normalzinha. Como eu não dei os valores, não posso dizer o ponto exato que as velocidades angulares das frequências de cortes estarão localizadas, mas eu posso dizer que a velocidade angular da frequência de corte do polo é menor do que a velocidade angular da frequência de corte do zero. Isso implica que no gráfico vou ter duas velocidades angulares nas frequências de cortes, a do polo mais à esquerda e a do zero mais à direita. No desenho eu posicionei assim para ressaltar o resultado. Os gráficos você já sabe desenhar, é a parte mais fácil, não tem segredo.
É só desenhar os gráficos padrões, primeiro em vermelho para o polo, quebrando na velocidade angular da frequência de corte do polo e descendo com inclinação de menos 20 dB por década. Depois você desenha o zero quebrando na velocidade angular da frequência de corte do zero e subindo com inclinação de mais 20 dB por década. Vou desenhar em verde. Agora é só somar tudo ponto a ponto. Antes da velocidade angular da frequência de corte do polo, soma zero com zero, não muda nada. Entre a velocidade angular da frequência de corte do polo e do zero, somente a reta do polo puxa a curva para baixo, descendo a 20 dB por década até encontrar a velocidade angular da frequência de corte do zero. Depois da velocidade angular da frequência de corte do zero, você já sabe o que vai acontecer. A curva do polo puxa para baixo e a curva do zero puxa para cima. Resultado: a amplitude se mantém constante. A saída não é mais atenuada. E esta é a resposta em frequência desse circuito. Sem o desenho da curva de Bode, seria quase impossível explicar esse comportamento. Antes da velocidade angular da frequência de corte do zero, o circuito se comporta como um filtro passa-baixo RC convencional, com a velocidade angular da frequência de corte exatamente na velocidade angular da frequência de corte do polo. A partir da velocidade angular da frequência de corte do zero, o circuito estabiliza, mantém uma saída mínima, não atenua totalmente o sinal de entrada. Muito interessante esse circuito sugerido pelo José Tavares. Obrigado! Você viu nesse tutorial a introdução às curvas de Bode. Vou fazer muitos exemplos nos próximos tutoriais e ainda mostrar que existem tabelas prontinhas com as equações e tudo mais. No próximo tutorial vou falar da questão da defasagem, do ângulo na saída do circuito. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!